Ah, tá me dando uma assunto agora. Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Beatriz, da sua rádio Nova Felicidade 93.7 FM. E o tema hoje da nossa mensagem é Quando os meus olhos te veem. Está em Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinaste. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Hoje nós vamos falar de um homem que tinha uma profunda comunhão com Deus chamado Jó. A Bíblia nos fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que Jó tinha dentro do seu coração um sentimento de autojustiça, de justiça própria. Jó se achava muito justo e merecedor das bênçãos de Deus. Deus precisava tratar esse sentimento no coração de Jó. Quantas vezes, meu amado e minha amada, nós procuramos ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, mas existem coisas dentro do nosso coração que o Espírito Santo precisa tratar. E quando Satanás se levantou ali naquele momento e falou assim para Deus: Deus, não é em vão que o Senhor, não é em vão que Jó te adora, porque o Senhor abençoa Jó em todos os sentidos. O Senhor abençoa na família, o Senhor abençoa na casa. Toca, Deus, toca na vida dele, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus, como precisava também tratar desse sentimento de autojustiça no coração de Jó, Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. Essa passagem é tremenda, meu amado e minha amada, porque quantas vezes nós sentimos também que a nossa vida ela é tocada em algumas áreas que nós jamais pensaríamos que ela fosse tocada. E a palavra do Senhor nos fala que Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu casa, ele perdeu família, ele perdeu gado, ele perdeu servos e servas. Mas a palavra do Senhor nos fala que naquele momento Jó rasgou as suas vestes. E Jó falou para Deus: Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que homem incrível, meu amado e minha amada. Ele tinha consciência de que tudo que ele tinha não era dele, mas que era de Deus e para Deus voltava. A Bíblia nos fala que em momento algum Jó pecou com a sua língua ao Senhor. Mas a palavra do Senhor também nos disse que Satanás, ele chegou perto de Deus, né? Quando Deus falou: você viste como agiu o meu servo Jó? Mesmo assim, Jó, ele guardou a sua sinceridade. E a palavra nos fala ali naquele momento que Satanás virou para Deus e falou: olha, toca na pele dele, toca na carne dele, e o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. E chegou o Senhor e o Senhor falou assim para Jó, para Satanás: toca, mas apenas não toca na alma dele. Meu amado e minha amada, diz a palavra que Jó se coçava com cacos. E naquele momento que Jó se coçava com cacos, virou a mulher de Jó e falou assim: olha, tu conservas ainda a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele momento Jó, da sua fraqueza, tirou forças para repreender a sua mulher e falou para sua mulher: tu falas como uma doida sequer. Nós não aceitamos de Deus o bem, porque não aceitaríamos de Deus o mal. Mas quanto mais o tempo se passava, quanto mais os dias se passavam, meu amado e minha amada, quanto mais tudo isso se passava na vida de Jó, mas Jó começava a se perguntar por quê? Por que assim os meus amigos se afastam? Por que eu perdi respeito dos meus anciãos? Por que eu perdi respeito dos meus jovens? Por que a minha esposa não suporta o meu paladar? Por que eu estou com essa enfermidade? E quantas vezes nós perguntamos o porquê do nosso sofrimento? Mas a palavra do Senhor nos fala que se reuniram ali 3 amigos para poder consolar a Jó.
Quando aqueles amigos se reuniram, eles olharam de longe e eles começaram a chorar porque viram que a dor de Jó era muito grande. Aqueles amigos não sabiam o que dizer para Jó. Quando às vezes nós passamos por momentos de angústias tão difíceis que nós não sabemos o que dizermos para as pessoas. E a palavra do Senhor nos fala que depois de 7 dias, um daqueles amigos se levantou e começou a falar com Jó. Muitos daqueles amigos, meu amado e amada, me deram uma palavra de conforto, começou a acusar Jó, começou a falar para Jó, Jó, deve ter algum motivo desse sofrimento que você está passando. E Jó olhava para si, começava a procurar pecado, começava a tentar entender por que ele estava passando por tanto sofrimento. E depois de Jó se dirigir à sua fala aos seus amigos, Jó começa a falar com Deus. Mas ele começa a orar a Deus e não começa a ter resposta das suas orações. E quando às vezes na nossa vida nós somos assim, nós começamos a falar com Deus, mas não há resposta das nossas orações. E nós pensamos que Deus está com seus ouvidos surdos. Nós pensamos que muitas vezes Deus está calado. Mas a palavra do Senhor nos fala que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que possa nos ouvir. Nem nas suas mãos, meu amado e minha amada, elas estão encurtadas para que possam nos salvar. Mas na realidade o que faz separação entre nós e nosso Deus são os nossos pecados. Mas eu quero falar para você que o nosso Deus, ele entregou Jesus Cristo para que essa barreira de separação fosse quebrada nessa noite. Você que ainda não se reconciliou com o Senhor, você ainda que não tem esperança, você que vive aí como jovem, se perguntando por que você está passando por todas essas crises, por todas essas situações. Eu quero falar para você, meu amado e minha amada, você não olha as suas situações, mas começa a olhar para Deus. Como Jó já falou, antes eu só apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. E no momento daquela angústia diante de Jó, Jó preferiu até a morte do que amaldiçoar o seu Deus. E a palavra do Senhor nos diz ali naquele momento que de repente o Senhor fez um redemoinho e começou a falar com Jó. Tem acontecido redemoinhos na tua vida. Tem acontecido bagunças, problemas difíceis na tua vida. Eu quero falar que no meio da confusão dos teus pensamentos, Deus quer falar com você. Eu quero falar que no meio da turbulência do teu coração, Deus quer falar com você. E a palavra do Senhor nos fala, meu amado e minha amada, que Deus começou a falar para Jó, e começou a mostrar para Jó toda a sua grandeza. Deus começou a mostrar para Jó a natureza. Deus começou a mostrar para Jó que Jó lhe falava de coisas que nem mesmo ele conhecia. De repente, Jó olhou para si. Olhou de como ele era pequeno, como ele não sabia nada, e ele falou para Deus, Deus, antigamente eu só ouvia falar do Senhor. Eu falava de coisas que eu não compreendia, que eram maravilhosas para mim, mas agora os meus olhos te veem. Meu amado e minha amada, sabe o que acontece com você? Quando você continua fiel ao Senhor em meio ao teu sofrimento. Sabe o que acontece com você? Quando você continua fiel ao Senhor em meio ao teu choro, você vê Deus. Na tua carne, na tua vida, você vê a Deus, você contempla a Deus. E é isso que o mundo está necessitando, de ver a manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a natureza geme até agora com dores de parto, com angústia, ansiando em ver Deus agindo sobre ela. E a palavra do Senhor nos fala que Jó olhou para si e falou, olha, agora eu me abomino no pó e na cinza. Ele falou para Deus, Deus, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou pequeno, Deus. E a Bíblia nos fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Eu não sei qual cativeiro que você tem passado nessa noite. Eu não sei o que tem entristecido o teu coração. Eu não sei o que tem te deixado preso. Talvez seja uma mágoa, talvez seja uma dor, talvez sejam palavras que te feriram, que arrasaram a tua alma. Mas enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava, Deus foi transformando a vida de Jó e foi restituindo a vida de Jó em dobro. Eu quero falar que Deus quer restituir a tua vida. Eu quero falar que Deus quer restituir a tua esperança. Eu quero falar que você tem que declarar como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, não dê figos, não dê fruto, ainda assim Ele vai se alegrar no Senhor e você pode se alegrar no Senhor. Você pode colocar a sua confiança no Senhor, porque a sua alegria não se encontra nas circunstâncias do mundo, não se encontra com os teus olhos veem.
tem, mas a sua alegria se encontra em Deus. Eu quero falar para você, meu amado e minha amada, que no teu sofrimento há um propósito. Há um propósito para essa dor que você passa. Houve um propósito na vida de Jó. Satanás viu que o homem não servia apenas a Deus por interesse. Satanás viu que o homem podia guardar a sua sinceridade diante de Deus. Eu quero falar para você, meu amado e minha amada, que você pode guardar também a sua sinceridade com o Senhor. Antes, diante de Deus, de todo o teu coração. Se está doendo, se está difícil, se humilhe diante de Deus como Jó te humilhou. Porque a Bíblia nos fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia nos fala também que Deus, Ele vai produzir em nós um eterno peso de glória. Tudo que você está passando é para que lá na frente a tua coroa resplandeça diante dos homens. Que a tua luz, meu amado, minha amada, resplandeça aqui na terra. Porque a Bíblia nos fala, né, que os olhos, eles são na realidade, meu amado e minha amada, a lâmpada da nossa alma. Então que os seus olhos sejam lâmpadas que resplandeçam a luz do Senhor. Que na sua boca seja a vida que transborde dos louvores de Deus. Que o seu andar, com o seu pensar, com o seu falar, venha ser totalmente voltado para o Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Jó, capítulo 42, para nós terminarmos. Que Jó falou assim para o Senhor: escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinaste. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Hoje você pode escolher se você vai apenas ouvir falar de Deus ou se você vai ver a Deus na tua vida. Se você quer ver a Deus na tua vida, não importa qual o teu sofrimento, não importa qual a tua dor, não importa qual a tua angústia, guarda a tua sinceridade, guarda a tua fé, porque aquele que te prometeu é fiel. Ainda que você não entenda. Jesus uma vez falou para Pedro: Pedro, o que vocês não entendem hoje, vocês entenderão amanhã. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 37, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala, meu amado e minha amada, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então depende de você. Você vê a Deus com seus olhos, você vê a Deus com seu coração, ou você apenas ouve falar desse Deus. Seja como Jó, fale assim: Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que todas as suas angústias você possa bem dizer a Deus, porque acima de tudo Ele é digno de todo louvor. Acima de tudo, como diz a palavra, o nome do Senhor é digno e é acima. A sua glória é bendita por toda a eternidade. Que possamos glorificar o Senhor, porque para esse propósito é que nós fomos criados. Os nossos olhos verão a Deus ainda na terra, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar um grande abraço aqui para os meus líderes, para a Samara, para o Júnior, para toda a equipe escolhida, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.